muito bem feita, agradeço, excelente, que dá margem a se falar até um curso, por causa da palavra aprendizagem. A afetividade, na linha que nós estamos trabalhando, é uma característica de resposta da pessoa, que entra no contexto do amor, que é conceituado como a resposta de valor por excelência. E a aprendizagem é algo tão belo. É uma das áreas que eu trabalho há mais tempo, antes mesmo de enveredar pela ética, é a questão da aquisição de algo que eu não tenho. Quando a pessoa nasce, traz a herança, tanto pessoal como da espécie, por ser da humanidade. Na realidade, isso é muito pouco. Se pararmos para pensar, praticamente tudo foi adquirido. Aprendemos a sorrir, a andar, a comer um tal alimento, a falar, a subir uma escada, a pegar um lápis, a se banhar. Enfim, são todas as atividades, tanto as iniciais, motoras, como progressivamente as aprendizagens concretas, até as aprendizagens formais, quando criamos sistemas de ideias, quando ligamos sistemas, são os níveis mais altos, até chegar ao metasistema, aprender sobre o que está sendo aprendido. É importantíssimo aprender, é preciso provocar a aprendizagem e não ter medo dessa palavra aquisição. Aquisição no sentido que a pessoa não tinha e passou a ter. Não estou definindo o processo. Não é o momento agora. Qual é o modo? Há vários. Uns para uns determinados conteúdos, outros para maior eficácia, maior rapidez, outros para maior permanência. O que importa é que aprendemos. E onde entra a afetividade? A afetividade entra em todos os instantes da nossa vida, porque somos afetados, somos tocados. Somos tocados, no caso da aprendizagem, por algo que não sabemos. Vamos começar concretamente. Quase todo mundo que está assistindo já viu alguma criança se alfabetizar. A criança não sabe que aqueles desenhos são letras romanas, que são as nossas, e que há consoantes, há vogais, que elas se juntam, fazem sons e sílabas. Mas existe o estímulo que afeta. Por isso, quando eu faço palestra sobre alfabetização, eu começo mostrando que a alfabetização não é uma necessidade intrínseca ao sujeito. O sujeito pode até sobreviver, fica perdido, fica carente, não dispõe de muitos recursos, mas não é vital. Vamos tornar, então, vital, sem imposição, pela afetividade. Normalmente nós chamamos de motivação tudo aquilo que leva ao movimento de busca. E a própria palavra emoção quer dizer movimento. A afetividade é uma das manifestações de resposta. Vejam bem, o ser humano dá respostas. Até o amor, como eu falei, é uma resposta de valor superior. Mas sempre há respostas. Ou a outras pessoas, ou a estímulos ambientais, estímulos físicos. Se a pessoa pisa num lugar quente, na areia da praia, a resposta é sair, é a mais elementar, é sensorial. Mas a afetividade é exatamente essa canalização da resposta por uma força que leva toda a subjetividade da pessoa. Então, é o afeto, que vem de afetado. Provavelmente eu vou ser repetitiva em cada um de nossos encontros, porque há elementos errôneos tão arraigados que precisamos tirar essa erva daninha.
Por exemplo, afetividade não é carinho. Afetividade é uma atitude que a pessoa, como uma totalidade, tem. Não se parte a pessoa. Então, a afetividade envolve as dimensões cognitiva, social, moral, física, as psíquicas todas, porque a cognitiva também é psíquica. Sempre lembrando que há uma volição, há uma vontade que encaminha o primeiro momento da emoção. A emoção é aquele estado de movimento por uma resposta que nós damos por termos sido afetados. Mas essa resposta não é instintiva, não é mecânica. É preciso entender muito bem isso. Então, a aprendizagem tem também dois tipos. Pode ser aleatória ou intencional. Pode ser sistematizada ou assistemática. Na escola, a aprendizagem é sistemática, mas as assistemáticas também acontecem. É intencional, mas as aleatórias também acontecem. É preciso estar atento, nós como pais, professores, educadores, adultos em geral, que a criança aprende tudo, mesmo sem compreender. Aprende pela afetividade. Essa pergunta foi muito boa, porque ela se move para aquilo. Ela se liga ao que ela ouve de uma pessoa que já é querida. Então, ela vai responder. Cuidado, porque não existe absorção. É uma das palavras erradas mais frequentes, usadas até por professores. Ah, porque a criança absorve, ah, porque o adulto... Ninguém absorve, ninguém esponja. O fato ou fenômeno envia algo que o sujeito recebe. Então, ele é afetado por isso. Uma criança é afetada, no caso da alfabetização, por letreiros, placas, livros, qualquer coisa, bilhetes, tudo que tiver escrito um nome num objeto, e ela começa a perguntar. Fala-se, inclusive, da alfabetização incidental, porque é algo que ocorre sem um planejamento de quais são as palavras, mas porque elas estão presentes. Então, na mesa se põe um pedaço de papel escrito mesa. E uma vez, há muitos anos, eu estava dando uma assessoria numa escola, fora do estado do Rio de Janeiro, e nós estávamos trabalhando essa questão e a professora resolveu fazer isso. Só que ela escreveu no quadrinho do interruptor, luz. Tem que ter muito cuidado. Ali é o lugar que você aciona para aparecer a luz. Então, quando colocar a palavra que desperta, que afeta, que toca a criança, ela ser precisa. Cadeira, escrito na cadeira. A criança ficará curiosa. Essa é uma das coisas mais importantes. Eu queria chegar a essa palavra. A afetividade é a resposta de algo que me afetou e que me leva a uma curiosidade. E só se aprende quando se tem curiosidade. Pode fingir que aprendeu. Repetir porque na hora tem medo de punição, ou, como costumo dizer, para se livrar da pergunta. Responde de qualquer jeito, 50% de chance de acertar. Então, temos que ter muito cuidado qual é a resposta dada pelo sujeito. Porque a resposta, seja de uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, é sempre uma resposta carregada de afetividade. E a afetividade é essa energia que valoriza o desconhecido. Olha que interessante. Só aprendo porque houve uma energia que me levou a querer. E aí entram vontade e liberdade. Para aprender, preciso reunir isso. Então, a afetividade tem um papel
fundamental. A afetividade é indispensável em tudo. É nesse sentido que eu pude responder. É claro que eu não quero me estender. E o amor é a base da afetividade, porque a afetividade está contida no amor. Amor é, por excelência, a resposta de valor que se dá. Se dá, ama alguém. Então, é muito importante que a palavra amor, às vezes, é usada assim, eu amei esse filme. Não, amor é só para pessoas. Eu gostei, eu apreciei. Mas, então, o que é o amor? É essa resposta de valor que a subjetividade emite e tem níveis. Talvez aí realmente não vai dar tempo para pergunta, porque a Bruna sugeriu eu desenvolver o que acabei de falar, que ela ouviu. O amor começa com um degrau muito sensorial, que se chama eros, e aí já é outro erro de linguagem, porque na medida em que na antiguidade grega clássica se fala eros, não é erótico nem erotizante, tem nada a ver com Freud, tem nada a ver com a sexualidade. Eros significa a sensibilidade. Por exemplo, gostar de uma maçã, está comendo a maçã no lanche. Tudo isso é sensual. Eu até evito, fora de aula, falar a palavra sensual, porque na nossa linguagem corriqueira, cotidiana, sensual, por exemplo, uma foto sensual, é uma foto ligada à sexualidade e à eroticidade. Sensual quer dizer que vem dos sentidos. Então, essa é a primeira manifestação muito rasa do amor. A criança pequena, desde recém-nascida, precisa realmente ser tocada, porque ela depende dos sentidos. Progressivamente aprendemos, viram que eu fiz de propósito, aprendemos o amor, aprendemos a amar, com um estágio mais elevado, que é a filia. Por exemplo, filosofia, amigo da sabedoria. É o que Aristóteles descreve do amor-amizade. Esse amor-amizade tem uma elevação, mas ainda é restrito. Há uma troca. E, por fim, o amor superior, que é o ágape, que é o amor de doação, autodoação, benevolência e união. O Hildebrand, no seu livro Natureza do Amor, discorre sobre esses níveis e essas formas. Como se ama um filho, um amigo, um próximo. E é muito interessante essa distinção, sempre que ele fala o amor, há muitas características iguais, ou para pai e mãe, ou para o filho, o amigo, até parte também para o amor esponsal, que é o máximo do amor, mas amor ao próximo é uma ordem, é um comando. Então, é totalmente diferente e é preciso ser trabalhado de uma maneira específica. Quando ele descreve a afetividade, mostra presente em todas as formas de amor, mas não é propriamente o amor. E nós estávamos debatendo sobre a questão do toque. O toque é considerado, nos grupos latinos, como uma manifestação de amor. E absolutamente não é. O toque pode nem existir não ser autista. Isso foi um dos pontos da nossa discussão hoje à tarde. Quem quiser ver, de 2 às 4. E na terça estamos falando sobre humanismo e avaliação. Avaliar é julgar mérito, que é também de 2 às 4. E na segunda, sobre moralidade, que é a turma da graduação. Então, a questão da distorção do amor com o carinho, com o toque, é grave, porque se perde a essência, a doação, a resposta que é plena de afetividade, mas plena de outros elementos. O querer o bem do outro. E há um capítulo todo que ele fala sobre a felicidade,
De uma forma diferente de Aristóteles, que diz que a felicidade é praticar as virtudes para o bem comum. O Hildebrand diz que a felicidade não é nem a origem, nem a meta do amor. Pode acontecer ou não. É muito forte o amor para alguém que é o amado. E esse amado pode nem corresponder. Há elementos concretos de renúncias, sacrifícios. E o máximo do amor, que é o ágape, transcende não é num sentido religioso, porque essa palavra não é presa a alguma religião. Transcende quer dizer que ultrapassa determinados planos do ser humano. Aí eu posso fazer um comercial que tem um YouTube, que foi uma encomenda, a Bruna sabe bem, da minha neta quando estava no ensino médio, sobre o que é transcendência e imanência. Então, a transcendência é ultrapassar o plano daquilo que eu gosto, que é prazeroso, que é emotivo, que é sensível, porque eu tenho vontade, e vontade é o livre-arbítrio. Então, é nesse sentido que o amor é muito mais amplo do que a afetividade. A afetividade é um componente importante. Mas, já que falei que a afetividade não se expressa em toque, em carinho, amor também não. É curioso, uma das doutorandas falou que quando, há muitos anos, ela era professora de pré-escola, quando ela fez o treinamento, disseram para alisar o cabelo, botar a mão no ombro, não é isso. Isso é uma coisa muito recente. Pessoas que já viveram tantos anos como eu sabem que há mais ou menos 30 anos, ninguém beijava uma pessoa que encontrasse na rua, amigo, conhecido, parente, beijos e beijos. E por quê? Isso é um hábito. Não tem significado, não é expressão de mais nada. É mecânico. Então não é amor. É importante começar a pensar mais profundamente sobre essas aprendizagens. Volto à sua pergunta, Marina, porque tudo é aprendizagem. Eu tenho 51 anos de Rio de Janeiro e eu me lembro que não foi logo que eu cheguei, mas alguns anos depois começaram as pessoas a se beijar. Então, por exemplo, uma mulher casada beijava o irmão do marido. Uma das vezes que eu voltei a Recife, isso foi um choque. E hoje lá também, porque é a mídia que leva essa mensagem falsa. Senão você não é amigo, senão você é autista. Então, há uma série de corrupções das palavras. Daí que a gente fala uma corruptela, quer dizer, a palavra perde o sentido original. Então, bem, eu quero dizer que eu estou sempre tentando dar uma resposta. Eu não sou dona da verdade, eu tenho um apoio de muitas muletas que são as leituras. Qualquer pessoa pode saber e falar isso que eu estou falando agora. Porque isso foram os livros ao longo de toda a minha vida. No fim desse ano vai fazer 70 anos que eu leio. Então, é importante buscar fontes, não concordar com o que eu estou falando. Porque há um critério que significa academicamente e outro que é o coloquial. Como nós estamos em aula, eu falo sempre, isso é válido, da porta para fora. Aqui na sala, e agora com a internet, eu estou gostando muito, eu não estou reclamando, não tem nada a reclamar dessas aulas, a participação é ótima, com os links. Bem, aqui é diferente. Nós temos o rigor de palavra. Eu, como filósofa, tenho rigor, embora eu não seja filósofa da linguagem. Sou filósofa humanista. Existe a filosofia da linguagem que eu conheço e que traz muita ajuda. Então, a questão da criança e da neutralidade e se ela é indiferente. A primeira coisa que eu penso é que não há nada indiferente em nenhuma pessoa. Pode parecer indiferente. Por isso que crianças com algum déficit, com alguma síndrome,
com algum tipo, que hoje eu não sei mais os rótulos. Eu trabalhei muito tempo na BBR, no tempo que não havia a inclusão, a escola foi inclusive demolida, literalmente, em 2000 e pouco. Eu trabalhei até 2000 e pouco. Todos eram ou paralisia cerebral, ou outros, e funcionavam muito bem. Mas havia a pessoa que tinha o contato direto com a criança diário. Eu e minha equipe, sempre tinha 2, 3 assistentes, que variavam, nós estávamos contando com aquelas pessoas, porque nós não podíamos saber as manifestações. E às vezes vem um outro problema, que é do amor e da afetividade, a peninha. Tinha um menino, ele já tinha 18 anos, e ele baixava a cabeça de vez em quando. A mãe dele levantava e dizia, fulano, levanta essa cabeça. Eu não poderia fazer isso, porque eu não sabia se ele era capaz. Esse menino chegou a tocar piano e a digitar com um capacete, com um estilete. E as partituras foram feitas com cores e ele mexia a cabeça no teclado. Tanto o teclado de digitação como no teclado de piano. Então, é muito difícil se saber o que está sendo afetado. Mas o que se entende é que há sempre algo afetado. Então vamos tirar de nosso vocabulário indiferente. Até o molusco, se toca, ele contrai, ele se esconde. Uma criança é altamente afetável. Muito mais do que nós supomos. Ouve tudo, sabe de tudo, a seu modo. E eu vou ilustrar com algumas historinhas. Recentemente, uma doutora, uma amiga minha, me contou que tem um filho de 7, 8 anos e compraram um cachorro para ele. E ainda não tinha ido buscar no canil, ainda não tinham dado o nome. E os dois, o pai e a mãe, estavam numa sala assistindo um documentário sobre a guerra, a Segunda Guerra, e assistindo uma coisa histórica. E o menino não estava nem presente. Ou estava no quarto dele, não me lembro. E quando acabou, eles chamaram, vamos buscar o cachorro. Ainda não temos nome. Aí o menino disse, é tal nome. Aí disse um personagem histórico que apareceu. Quer dizer, a criança é antenadíssima. É um perigo, porque não tem a capacidade de compreensão, nem de interpretação, e o cachorro ficou com esse nome, do personagem histórico, recente, da Segunda Guerra Mundial. Bem, o que é fato é que não há indiferença. Há maneiras variadíssimas de expressar que foi afetado. Então, tradicionalmente, desde o tempo que eu estudei no mestrado, se falava em crianças espontâneas, crianças tímidas, crianças introspectivas e extrospectivas, mas não se pode rotular, porque num determinado ponto ela pode ser introspectiva, no outro ela é extrospectiva. Então, essas rotulações, ainda bem, caíram por terra. O que se tem que ter cuidado é com aquilo que está acontecendo em volta da criança e certamente está afetando. Então não existe criança neutra. Ela aprende, porque a afetividade se aprende, ela desenvolve a afetividade conforme o que ela ouve, conforme os cheiros, o tom de voz, não é só a palavra, conforme ela vê, o que é o meio social em volta. Então a criança não é indiferente. Apenas nós adultos somos limitados. Não existe uma tomografia da afetividade. Não existe um exame de imagem da afetividade, embora já haja a ressonância para saber várias coisas. Trabalhei há um tempo com o pessoal, eu fui à Universidade de Kent, a neurociência. Se a pessoa está com raiva, se sentiu lesada ou roubada, a ressonância mostra manchas diferentes. Se está feliz, um simples troco que recebeu errado altera a ressonância.
há elementos. Mas isso é uma coisa difícil, tem que a pessoa estar em uma pesquisa dentro de um tubo. Não é o que você vai fazer com a criança. O olhar do professor, dos pais, dos avós, e aí eu faço um parênteses, que há uma pesquisa interessantíssima do Cláudio Murakami, que é um grande pesquisador da educação aqui no Brasil, sobre o papel dos avós na afetividade e na aprendizagem geral, na maneira de ser da criança. Então, a criança não é indiferente, não existe indiferença. Ela pode estar fechada por outros motivos afetivos e parecer que aquele momento, aquela estimulação não chegou até ela. É muito difícil entender o outro. Por isso que a nossa área é a mais difícil. É muito mais difícil do que matemática, física, geografia. A filosofia humana é a coisa mais difícil que existe. Tem a filosofia da palavra, como existem outras linhas de filosofia. E eu tenho um neto que está fazendo filosofia, e eu falei, e desistiu de física, matemática, ele era assim, muito voltado para isso. E você escolheu algo mais difícil, né? Deixou o mais fácil. Por quê? Porque é uma indagação constante. O ser humano é limitado. Nós não sabemos o que o outro está pensando. Eu comecei a escrever um livro recentemente, que é A Pessoa Sem Máscaras. Porque já desde 2016 o objeto da minha pesquisa é sempre a pessoa. Máscara é um conceito antiquíssimo da cultura greco, depois asiática em geral, romana, no Japão também se usa. Pois bem, a máscara é de tal ordem que passou a se chamar personalidade. Personalidade não é o que a pessoa é. Jacques Maritain, que eu acabei de fazer a pesquisa sobre ele, dizia que no íntimo sacrário de uma pessoa jamais alguém penetra. Pode ser o mais próximo, pode ser o esposo e a esposa com o melhor relacionamento, o maior casamento, nessa plenitude do amor em todas as suas facetas. Há sempre algo próprio a cada pessoa. É muito interessante isso, porque nos dá um sentido que vai se refletir na nossa autonomia. No entanto, é bom lembrar esses meios de comunicação, a afetividade está sendo perdida, a privacidade. A Hannah Arendt morreu no fim da década de 70, já alertava para isso. A confusão entre o público e o privado. O que a pessoa pode ou não pode na frente de outras pessoas. Então, essa ideia de preservação da pessoa facilita a relação entre o adulto e a criança para descobrir qual é a manifestação, que ela não é indiferente. Ela não é neutra. Ela tem afetividade, porque a afetividade é a resposta. Mas a resposta dela pode ser ficar calada. A resposta dela pode ser o que nós chamamos, às vezes, agressão. Depende do nível. Até hoje, esse nível ficou mais elástico. E há agressões em sala de aula que as pessoas dizem, não, isso é normal. Cuidado com essa palavra que não é filosófica. Normal estatístico. Porque as pessoas usam palavrão. O máximo que você pode dizer do outro é que você não está sendo agradável agora. Você está sendo desagradável. Mas o outro merece o respeito. E essa é uma das linhas do meu trabalho quanto à pessoa. A pessoa é preciosa, é única, é irrepetível. O respeito é exatamente observar como ela está sendo afetada e qual a afetividade que ela manifesta. Esse é um ponto grave, tem sido estudado, porque alguns adultos falam para uma criança: beije o tio, abrace a tia, dê um brinquedo para o outro, cheio de ordens. Às vezes nós gastamos muitas ordens. Tenhamos cuidado para usar somente quando não for negociável. Porque a afetividade
leva a uma necessidade de manifestação. E se a criança está indiferente, é porque, vamos dizer assim, ela já levou algum fora, ela está se defendendo e vai se transformar em agressividade. Quando eu vi a pergunta, me lembrei logo desse conceito, que eu já trabalhei com uma aluna numa pesquisa de monografia. A agressividade natural ao ser humano é um índice muito baixo que é necessário. Não é nem de longe o que se tem hoje. Bem baixo. Mas a criança aprende a ser agressiva se defendendo e pela sua insegurança. Vejam que eu estou navegando por vários conceitos. A afetividade tem que dar segurança. Mas se ela se expressa e alguém fala, que bobagem que você disse, ou ela diz que prefere tal livro, não, você, esse outro livro que você vai levar. Há sempre cortes, sem com isso eu querer dizer que haja permissividade. De modo algum. A criança tem que saber o caminho, a bússola e a meta. E nós chamamos isso de telos. E quem que sabe o telos? Os pais, o adulto. Não quem faz a propaganda, quem faz o marketing, quem coloca um produto e diz compre. Aí a criança vê, eu quero. Isso não é afetividade, ela não sabe nem o que eu quero. Ela está respondendo, ela não está indiferente, ela pode ser sempre calada, mas na hora que vem esse tipo de estímulo, ela manifesta então o que ela quer. Então é muito importante que tenhamos cuidado com certas rotulações precipitadas. Nós não podemos dizer que uma criança é indiferente. Toda criança, sintetizando, como todo ser humano, é um ser beatificado. Mas a afetividade não é uma herança. Não é como um índice de colesterol. Não é como uma cor de olhos. É algo dinâmico. E eu repito a palavra que eu já usei hoje, é uma energia. Temos que intensificar essa energia quando é necessário. Temos que canalizar essa energia. Entende? Isso é muito importante. Uns exemplos assim de alguém que tem uma perda e coloca uma frase excelente para dizer assim, esse animal morreu defendendo a vida de outra pessoa. Morreu feliz, consciente do seu papel. Muito bonito. Mas evidentemente que o animal não estava consciente. Mas é interessantíssimo que a pessoa tenha trabalhado essa afetividade. Há elementos que nós não podemos desmascará-los para a criança, subitamente. Porque a criança vive de quê? Vive de fantasias, de sonhos, de percepções que constituem basicamente a imaginação. E se nós queremos um sujeito adulto com boa afetividade, o amor, a cognição, com boa relação social, é aquela criança que teve a imaginação alimentada. A escola não pode matar a imaginação. Por exemplo, nós trabalhamos em lógica, e eu uso sempre essa frase, o cavalo azul passou voando aqui. Não interessa se cavalo não voa, se cavalo não é azul, daí nós vamos deduzir premissas lógicas. A lógica é um trabalho que se faz a partir de 15, 16 anos, essa lógica abstrata. Mas se ele trabalhou bem a fantasia, ele aceita a premissa. Eu já fiz esse teste há mais de 10 anos que eu uso essa frase. Sempre alguém fala, mas não existe cavalo azul. Você vai desenvolver um sistema de deduções a partir dessa frase que eu falei. Se ele é azul, não é vermelho. É a primeira. Se é A, não é B. Então, eu não vou começar uma aula dizendo A, B, se é P, não é Q. Isso é árido demais. Por que não trabalhar com algo que na infância ele vivenciou?
Então, são elementos, artimanhas, aproximações. Hoje em dia nós usamos muito essa palavra. Aproximações contínuas. Porque precisamos ter essa certeza de que a criança está aparentemente indiferente. E como é que eu vou fazer para ela responder afetivamente? Então, é essa a minha ideia inicial. Não sei se eu consegui responder porque é muito complexo, mas o básico é que não há adolescente, que não foi a pergunta, mas eu queria continuar, faz uma máscara para se mostrar indiferente. Alguns adultos também fazem, chegam até a ser um jogador de pôquer. A questão é muito facetada, multifacetada, mas ninguém é indiferente. Eu quero agradecer também, me despedir e dizer que se vocês têm sugestões de tópicos, de temas, ou uma frase que leram, isso ajuda muito, porque eu vou encaminhar e selecionar. Muito obrigada mesmo.